dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Minuto do Senhor. Lembrando que o Minuto do Senhor acontece todo santo dia, então se inscreve, deixe seu like, compartilha com outras pessoas para sempre estar por dentro do santo do dia e do Evangelho. O santo de hoje é Santo Inácio de Lacônia. O santo de hoje é o segundo de 9 irmãos. Nasceu na cidade de Lacônia. Seus pais eram muito pobres, mas ricos em virtudes humanas e cristãs, educando os filhos no fiel seguimento de Jesus Cristo. Inácio, desde a infância, sentiu um forte chamado para a vida religiosa. Possuía dons especiais de profecia, de cura e um forte carisma. Costumava praticar severas penitências, mantendo seu espírito sereno e alegre em estreita comunhão com Cristo. Antes de completar os 20 anos de idade, ele adoeceu gravemente e por 2 vezes quase morreu. Nesta ocasião, decidiu que seguiria os passos de São Francisco de Assis e se dedicaria aos pobres e doentes se ficasse curado. E assim o fez. Frei Inácio de Lacônia, como era chamado, foi enviado para vários conventos. Tinha um verdadeiro espírito franciscano, exemplo vivo de pobreza, entretanto de absoluta disponibilidade aos pobres, aos desamparados, aos doentes físicos e aos doentes espirituais, ou seja, aos pecadores, muitos dos quais conseguiu recolocar no caminho cristão. O dia designado para sua celebração litúrgica foi o da sua morte. Santo Inácio de Lacônia, rogai por nós. Bom, o Evangelho de hoje é João, capítulo 16, versículos 5 ao 11. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos falei isso, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto de meu Pai, e vós já não me vereis. E ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, então aqui Jesus ele nos diz a respeito de 3 coisas, né? Convencerá o mundo a respeito do pecado, e convencerá o mundo a respeito da justiça, e convencerá a respeito do juízo, do julgamento. Então Jesus ele nos mostra a respeito do pecado, que consiste em não crer em Jesus, não ter buscado a luz que foi Jesus e ter matado o próprio Cristo. Isso a gente se apegou mais ao pecado do que o próprio Cristo, e a humanidade matou Jesus Cristo. Ele era a nossa salvação e continua sendo, mas ele estava no meio de nós e nós os matamos. Então hoje nós devemos buscar ele mesmo não vendo ele. Então a segunda coisa que ele nos diz é a respeito da justiça, porque eu me vou para junto de meu Pai e vós já não me vereis. Então Jesus, ele está de junto do Pai. Ele passou por tanta coisa, mas Deus foi justo e o trouxe para perto de si. Então Jesus hoje está perto do Pai. E outra coisa também muito bonita é que ele diz sobre o julgamento, né? Sobre o juízo. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Então Jesus Cristo venceu tudo o que era de ruim, todo o pecado. Ele venceu o pecado e até a morte. Então, assim, ele condenou o príncipe deste mundo e nos trouxe uma forma de salvação, uma forma de amor, uma forma de trazer respeito e obediência às pessoas, e ele nos trouxe tudo isso. Então, ele venceu todo o pecado e toda a morte. Por isso, Jesus Cristo é o Filho de Deus e por isso Jesus Cristo cumpriu a sua missão.